E aí pessoal, tudo bem? Hoje é dia de resenha e o livro escolhido é o Circo Mecânico Tressolti, da Geneviève Valentin. O Circo Mecânico Tressolti viaja por um amplo circuito. Nos dias de hoje não há o tipo de fronteiras que costumava haver. Então, qualquer um com coragem nos meios pode atravessar de oceano a oceano. Passam-se décadas até que eles retornem a uma cidade, quando uma nova geração vem e assiste ao circo e revira os olhos a qualquer um que diga que é a mesma coisa, que é tudo igual. A maioria das pessoas não vive o suficiente para ver o circo duas vezes. Estes são tempos exaustivos. Bom, do que é que trata o Circo Mecânico Tressolti da autora Geneviève Valentin? Como o nome já diz, a história se passa num circo. E uma das coisas mais interessantes que eu achei nesse livro é que a autora, já no primeiro capítulo, que é super curtinho, tem 2 páginas e um pouquinho, já nos dá uma ideia geral da história que ela vai apresentar. Que se passa no circo, que esse circo tem vários personagens interessantes, que nada é o que parece ser nesse circo, nem em termos de cenário, nem em termos de pessoas. Não que ela mate o mistério no primeiro capítulo, óbvio que ela não fez isso, porque senão o livro não seria tão bom quanto ele é. Mas ela diz logo a que veio no primeiro capítulo, e isso é muito bom, porque tem autores que demoram 200 páginas para fazer isso, a gente quase desistindo e largando o livro de lado, e sem saber bem para onde é que aquela criatura vai. A Geneviève não faz isso. Ela já deu o panorama geral no primeiro capítulo, aí ela começa a afunilar, daqui a pouco ela expande um pouco mais, incluindo outros personagens e outros ambientes, afunila de novo, ela aproxima a lente mais de algumas situações e é muito bacana. Os personagens que a Geneviève trata aqui são pessoas extremamente humanas, no sentido de que eles têm ambiguidades, eles têm ambivalências, eles não são 100% maus nem 100% bons. Eles tomam atitude, se arrependem, voltam atrás, eles têm possibilidades de redenção, eles são surpreendentes. Você tá pensando num personagem de uma forma e de repente ele tem uma atitude que você diz: como assim? Fulano faria tal coisa? Sim, ele faria, porque ele é imprevisível como todo ser humano. E ao mesmo tempo tem coisas muito previsíveis que você diz: não, só fulano poderia ter a grandeza para fazer tal coisa ou a maldade para fazer tal coisa. E ele realmente faz. Então achei bem gostosa esse caráter humano que ela deu para os personagens. Eu tentei pensar num personagem principal. Quem era o personagem principal para falar para vocês? E eu ia dizer que era a Boss, que é uma mulher, também logo apresentada no primeiro capítulo. Ela é a comandante, digamos assim, né, desse circo. Ela é líder, seria a palavra mais adequada. Ela é a líder desse circo e dessas pessoas que moram no circo, que fazem parte desse grupo, dessa família, ou como você queira denominar, as pessoas que fazem parte do circo. E eu digo líder porque ela não só está à frente e é a figura mais importante do circo, como ela tem um respeito dessas pessoas por um motivo muito importante. E aí você fica em dúvida se é um respeito, se é um medo, se é gratidão, que tipo de relação as pessoas têm com a Boss. E eu acho que elas têm vários tipos de... Cada pessoa tem uma relação diferente com a Boss, e a mesma pessoa tem relações diferentes em variados momentos. Mas os demais personagens são tão importantes, tão carismáticos e tão destacáveis que eu não poderia dizer que ela é a personagem mais importante. Você tem a Helena, que é uma personagem incrível. Eu fiquei encantada com a Helena, eu adorava as partes que a Helena aparecia, porque ela, pra mim, foi uma das personagens mais ricas da história. Tem o Panadrome, que é surreal, é incrível como surgiu o Panadrome, como o Panadrome se desenvolveu, né? E as passagens de Panadrome são algumas das mais tristes e mais bonitas da história. E Panadrome me surpreendeu porque ele apesar de tudo, ele é extremamente humano. Eu acho que a criatura mais humana desse livro talvez seja Panadrome, né? E por que isso é um paradoxo, por que isso é curioso, vocês vão descobrir se vocês lerem essa história. Tem a história da... Gente, é muito mistério nesse livro. Tem a Bird, tem um mistério envolvendo asas mecânicas. Quando ele fala que é um circo mecânico, é porque eu não posso dizer o motivo do circo ser mecânico, porque eu não gostaria de ouvir isso antes, que pra mim ia matar a curiosidade da história. Mas o fato é, houve uma catástrofe, muitas pessoas morreram, várias sobreviveram e foram parar no circo. O circo foi se formando aos poucos. Várias pessoas foram se juntando ao circo ao longo do caminho, pelos mais variados motivos: necessidade de proteção, necessidade de ter uma sensação de pertencimento, necessidade de sobrevivência, literalmente, né, de salvar a vida. Vários motivos levaram as pessoas a fazer parte
do circo mecânico. Existem dois tipos de pessoas que passaram a integrar esse grupo. As pessoas que receberam os ossos e as pessoas que não receberam os ossos. Receber os ossos é uma mudança de vida muito importante, extremamente importante para a história do livro. E elas mantêm-se juntas no circo, quem recebeu os ossos e quem não recebeu, mas elas não formam um todo unido, uniforme, por causa dessa diferença. Então é uma diferença que ao mesmo tempo que une, separa essas pessoas. E a gente vai ver isso muito claramente no decorrer da história. Os dramas de consciência de Boss, a relação que ela tem com as pessoas que fazem parte do circo mecânico, a responsabilidade que ela tem sobre a vida dessas pessoas, é muito gostoso acompanhar isso, é muito interessante. É sofrido algumas vezes quando ela começa a se questionar por uma série de motivos, né? A única coisa que me deixou um pouco confusa nesse livro foi a questão do narrador, que em alguns momentos eu tinha certeza que o narrador era uma pessoa, né, porque era feito em primeira pessoa e ele se apresentava. Em outros momentos eu ficava confusa e meio perdida sobre quem era o narrador. E eu não sei se foi minha atenção que foi flutuando, né, por causa dos acontecimentos muito intensos, ou se realmente não fica claro em alguns momentos, fica meio confuso, meio vago em alguns momentos. Mas isso não atrapalhou de modo nenhum a leitura. Se eu não me engano, eu avaliei esse livro com 5 estrelas no Scooby, porque eu acho que ele foi perfeito, foi redondinho, foi fechadinho. Foi um livro que me fascinou. Eu gostei da história, gostei do tema, gostei dos personagens, do ritmo de narrativa, gostei de tudo aqui. Gostei das temáticas trabalhadas, da forma como as pessoas agiram para o bem ou para o mal dentro dessa história. Gostei da diagramação, que é perfeita. O livro tem folhinha amarela, um tamanho de fonte excelente, né? Tem várias ilustrações, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Várias ilustrações, é muito bem cuidado. Para mim foi um livro, assim, praticamente perfeito. Foi um livro muito bom, uma leitura muito prazerosa e que eu tive vontade até de reler. Eu reli algumas passagens depois disso. Essa passagem que eu li no comecinho mostra como a história é sombria em vários pontos. Acho até que ela é sombria de modo geral, né? Particularmente, eu sempre achei os circos ambientes sombrios. Eu me identifiquei muito com esse livro porque a imagem que a Genevieve traz do circo é a imagem que eu tenho dos circos em geral, dos palhaços, dos personagens de circo em geral, como criaturas sombrias. Eu sempre achei que circo era um ambiente ótimo para filmes de terror. Eu não sei porquê, eu nunca gostei muito. Fui algumas vezes quando eu era pequena, mas eu sempre achava uma coisa meio assustadora, meio gótica naqueles ambientes. E o circo mecânico preencheu completamente a minha fantasia de circo quase de terror. Sim, essa resenha tá bem confusa e abstrata em vários momentos, mas o objetivo é esse mesmo. Porque se eu for contar detalhe, eu vou matar a história do circo mecânico e é uma história de suspense. Não merece que você tenha uma história assassinada por um spoiler qualquer, certo? Eu não quis destacar outras passagens dessa história por causa justamente do medo de ter algum spoiler, mesmo sem querer. É uma leitura mais do que recomendada, o Circo Mecânico. Gostei muito, foi surpreendente, foi instigante e Genevieve está de parabéns essa primeira incursão na literatura. É isso, um beijo e até mais. Tchau!